tema e hoje vamos encerrar esse tema. Então, como hoje nós vamos encerrar, a gente vai fazer um resumo, uma recapitulação do que a gente falou a semana passada para a gente entender essa sequência. E está no capítulo 6, Vida Espírita, Mundos Transitórios, item 2. E a questão 234 e 235, que a gente tratou a semana passada, fala exatamente sobre isso, a definição de mundos transitórios. E a gente viu que mundos transitórios são locais, temporários, mundos temporários, locais temporários, onde os espíritos ficam durante um tempo e depois seguem a rotina, o caminho da evolução. A gente viu, inclusive, um nome chamado bivaques, que a gente ficou tentando entender o que era, mas é um acampamento que os soldados fazem antes de entrar em outra guerra. Então, entre guerras, tem esse tempo de descanso, esse tipo de acampamento que eles fazem como se fosse uma tenda mesmo, que eles ficam ali durante um tempo para se recompor, para começar nova batalha, nova guerra, novo caminho. Então, no Livro dos Espíritos é colocado esse termo, bivac, que significa exatamente isso, esse período de descanso. E nessas questões está falando especificamente desses mundos transitórios que os espíritos que ficam muito tempo na erraticidade faz esse repouso, passa lá um tempo para se refazer, para continuar. Mas não existe só esses mundos transitórios, que a gente viu outros também. Mas a primeira definição é essa, é um estágio de passagem, não é que o espírito vai permanecer naquele local. Vai lá, descansa, entre aspas, porque não é um descanso, não existe inércia, mas é uma maneira de repousar, de se reconectar para continuar a sua caminhada. Daí a gente fala também que, principalmente nessas questões, está falando dos espíritos que passam longos períodos na erraticidade. Erraticidade é aquele período que a gente desencarna, fica um tempo esperando reencarnar novamente. E a gente já estudou também, só para recapitular, que a gente não reencarna quando a gente quer. Precisa de várias questões para favorecer essa reencarnação. Uma delas, a gente sabe que é quando o espírito não está pronto, que ele precisa ficar mais um tempo na erraticidade para refazer, para ver exatamente onde ele errou, como é que ele pode voltar e fazer de maneira diferente. Outro ponto é que tem que ter o ambiente propício, a época propícia para que ele reencarne e fazer um efeito diferente, porque vai ter reajuste com outras pessoas que estão encarnadas provavelmente. E a gente falou de uma terceira possibilidade também, que a gente não pode reencarnar imediatamente pelas questões da Terra mesmo, Porque a gente sabe pela doutrina espírita que nós somos mais ou menos 8 bilhões de pessoas encarnados e que nós somos 16 bilhões de espíritos errantes, desencarnados. Então a estrutura da Terra também não suportaria vir todos os espíritos reencarnar ao mesmo tempo. Então tem isso também. E para isso, a gente tem que lembrar que a nossa vida, a nossa encarnação, por mais difícil que a gente acha que ela seja, é uma bênção. Nós estarmos aqui, ter a oportunidade de refazer algumas coisas, mesmo que a gente não consiga recuperar tudo aquilo que a gente fez de errado, porque o nosso tempo é limitado, pertence a Deus, no máximo nós vamos viver acho que 100 anos, então diante de tanta coisa que a gente precisa evoluir, lógico que nós vamos evoluir totalmente, mas é um passinho, uma caminhada, mas é uma bênção a gente ter essa oportunidade de estarmos aqui encarnados. Mas esses espíritos que estão na erraticidade durante um longo tempo, eles também precisam desse auxílio para conseguir se recuperar, ver exatamente aonde que ele está errando o trajeto para seguir a rota. Só que a gente tem que lembrar que não há inércia, que a gente fala assim, precisa desse tempo para descansar, faz uma tenda, descansa. Não existe inércia em local algum. Então lá eles vão estar refletindo, se preparando para a nova encarnação, se instruindo, avaliando as experiências, ou seja, estão se preparando. E o Livro dos Espíritos coloca até uma observação que é como se fosse aves numa ilha. Aquelas aves que fazem a migração, elas param numa ilha, descansam e depois continuam. Então é só um intervalo entre uma jornada e a continuação da mesma jornada. E a gente falou também que, além desse mundo transitório, que é específico dessas questões aqui, a gente estudou a semana passada, mas vamos rever um pouquinho, a gente falou de outros também. A gente falou de postos de socorro, postos de auxílio, que fica sobre a terra, nos lugares específicos.
falamos das colônias, falamos também, por exemplo, da Casa de Maria e de uma peculiaridade. Por exemplo, a Casa Transitória Fabiano é um posto de socorro que ele pode mudar de local conforme a necessidade. Por exemplo, está tendo uma guerra ou muitas desencarnações coletivas, então ele é colocado em cima daquela região para já receber esses primeiros desencarnados. Acabou a necessidade, ele pode ser modificado de local. E tem também a possibilidade de ser desativado. Não a Casa Transitória Fabiano, mas outros locais também, que é entendido como mundos transitórios, podem ser desativados se não tiver mais necessidade. Então a gente vê que tudo é questão de necessidade e propósito e utilidade, nada é aleatório. Mas vamos para a questão 236, que é a sequência, que Kardec pergunta: os mundos transitórios são, por sua natureza especial, perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Ou seja, esses locais é destinado aos espíritos errantes para sempre? É um local específico? A resposta: não, sua posição é apenas temporária. E daí a gente lembra que tudo tem a evolução, tanto espíritos como mundos. A gente tem o exemplo do nosso planeta Terra, que há uma transformação tanto moral, mas também geológica. A nossa Terra não é a mesma de quando ela se formou. A gente vai ver mais para frente em outra questão aqui. Então não é destinado ao local específico, tem essa configuração, vai atender espíritos errantes perpetuamente, vai ser sempre o mesmo local. Não, porque esses locais também, eles estão em evolução. 236A, a questão 236 tem 4 questões em uma. Então, 236A. São eles, ao mesmo tempo, habitados por seres corpóreos? Ou seja, perguntando assim, estes locais, esses espíritos errantes ficam lá durante um tempo e, ao mesmo tempo, tem espíritos corpóreos? Ou seja, seres como nós estão lá dividindo o mesmo espaço? E a resposta é bem interessante. Não, sua superfície é estéril. Os que os habitam não precisam de nada. Daí aqui a gente tem que fazer um parêntese, porque é uma esterilidade aparente. Está falando diante do nosso conhecimento. Significa que esses locais, enquanto eles estão servindo de mundos transitórios, não têm condições de abrigar vidas humanas como as nossas, porque não tem água, não tem oxigênio, né? Eles falam até que não tem paisagem como a gente conhece na Terra. Então, uma esterilidade diante do que a gente conhece, que serve para a nossa vida aqui, a gente poder viver nesse planeta, né? Água, oxigênio, alimento, né? Terra firme, tudo isso. Então, não tem. Então, lá realmente, quando está nessa posição, é só para os espíritos errantes que não precisam dessas coisas materiais para se manterem. Então, não possuem habitantes corpóreos, não há vegetação, nem fauna, nem corpos físicos, mas há uma esterilidade aparente, porque nada é vazio, nada é sem propósito. Daí 236b, Kardec é bem específico, né? Ele vai destrinchando para a gente entender mais um pouco. Ele continua perguntando da esterilidade. Essa esterilidade é permanente, se liga à sua natureza especial? Não, são estéreis transitoriamente. Então, enquanto está nessa função, mundo transitório, para espíritos errantes, sem essa condição para a nossa vida orgânica, então, elas são sim estéreis do jeito que a gente entende. Mas também vai se transformando até chegar no mundo habitável, né, no sentido material. O universo está em constante transformação. Os mundos nascem, amadurecem e se renovam. Por quê? Porque todos nós estamos submetidos a uma lei que é a lei do progresso. Então, não só nós como espíritos encarnados e desencarnados, mas também a natureza, a sociedade, os mundos, todos nós estamos embaixo dessa lei e todos nós progredimos. Então, a evolução é universal, contínua e inevitável. Então, esse planeta que agora é inabitável, ele vai se transformando e vai se tornar um planeta, um mundo habitável. 236c. Esses mundos seriam, então, desprovidos de belezas naturais? Está perguntando assim, já que não tem água, não tem planta, não tem fauna, então não são belos? Uma pergunta bem interessante. Os espíritos respondem: a natureza se traduz pelas belezas da imensidade,
que não são menos admiráveis do que as que chamais belezas naturais. Então, o conceito que a gente tem de beleza é o nosso conceito limitado diante dos nossos sentidos, né, que a gente tem, que ainda são também limitados, e das experiências que a gente tem, né, das nossas referências materiais. Então, a gente sabe que um rio é bonito, tem uma beleza, porque a gente conhece o rio, né, porque a gente consegue observar uma planta, a gente consegue observar. Então, a gente tem essa noção de beleza que é limitada. Mas daí fala que tem uma beleza muito maior, que ultrapassa as formas físicas, que é a grandiosidade realmente da criação divina. Então, tem belezas que a gente não reconhece e até se assusta diante da grandiosidade, porque nós não temos material, nós não temos parâmetros nem sentidos para perceber. Eu vou dar um exemplo bem simples e bem bobinho, mas foi uma experiência interessante para mim. Eu estive uma vez só em Foz do Iguaçu, e era no tempo daquelas águas, muitas águas. Daí tem aquela, né, rampinha que a gente vai e fica ali em torno das águas, ali observando. Quando eu cheguei, não foi porque eu tenho medo de água, eu tenho medo de água, mas não foi essa a questão. Quando eu cheguei e vi aquela imensidade de água, aquela grandeza, aquela grandiosidade, eu fiquei com muito medo. Por quê? Porque quando a gente vê um exemplo desse, a gente se sente tão minúsculo, que é uma beleza tão contundente que assusta, né, Rô? Assusta a gente. Então não é nem questão de ter medo de água ou não, é diante da grandiosidade da natureza. E é uma coisa que a gente já conhece, é água, catarata, Foz do Iguaçu, teoricamente a gente conhece. Mas quando a gente chega próximo, a gente se depara com uma coisa extraordinária, estrondosa, e de repente a gente não consegue absorver toda essa beleza que está ali diante de nós. É impressionante, né? Então, às vezes, a gente não tem mesmo condições de descobrir o que é belo e o que não é belo, mas tem beleza em toda a imensidade da criação. 236D. Sendo transitório o estado desses mundos, a Terra terá um dia de estar entre eles, ou seja, a Terra vai se transformar neste local onde não tem nada de fauna, flora, que vai ser passagem para espíritos errantes? Daí a resposta surpreende. Os espíritos respondem: já esteve. A Terra já passou por esse estágio. Daí Kardec pergunta: mas em que época? E os espíritos respondem: durante a sua formação. Daí a gente entende por que os mundos progridem, né? Porque quando a Terra estava se formando, ela era um caos, né? Uma esfera de fogo, vulcões, não tinha nada ali que esteja assim, que a gente pudesse considerar um local propício para uma vida orgânica ou uma vida como a nossa, não existia. Então, 4,6 bilhões de anos. Era incandescente, instável, violenta, um verdadeiro mar de fogo. A superfície coberta por rocha derretida, atmosfera tóxica, não tinha oxigênio, temperaturas extremamente elevadas, tinha impactos constantes de meteoros e asteroides, vulcão, agitação, ruído, tremores e energia caótica. Então, um ambiente realmente inabitável para a vida que a gente conhece, né? E sem uma estrutura estável. Mas mesmo assim, ela tinha um propósito. Então, Kardec, ele faz um comentário, depois eu peço que vocês leiam com calma, mas resumindo, ele falou exatamente isso: nada é inútil na criação, não existe vazio na natureza, a vida está por toda parte, seja a vida orgânica ou a vida espiritual. Até mundos caóticos servem a um propósito espiritual, e isso reforça a ideia de que não existe nada estéril, e resolve enigmas da formação planetária e da multiplicidade dos mundos. Isso significa que nós não estamos sós, nós somos só mais um planeta, ainda bem inferior, de provas e expiações, que um dia esperamos, né, também por causa da evolução da lei do progresso, se transforme realmente em um mundo de regeneração. Mas para isso, nós como habitantes também temos que progredir e nos melhorar moralmente, porque a Terra, sim, ela está passando por evolução, né, geologicamente, então a gente também tem que seguir. Mas a gente tira algumas lições disso para o nosso dia a dia.
Alguém tem alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Então vamos seguir. Primeiro, lógico que isso é observação individual. Cada um pode tirar uma observação mais abrangente. Mas eu entendi que nós também precisamos de momentos de descanso. Por quê? Porque a gente vive numa rotina tão atarefada e nem é questão da rotina. A gente é muito reativo. Quando acontece alguma coisa com a gente não para pensar o que eu deveria responder, como eu deveria agir. A gente já é reativo, já vai, batalha em cima de batalha e não para analisar, para refletir. Então, mesmo que a gente esteja vivendo entre batalhas, a gente precisa desse tempo, desse descanso. Mas isso, a gente tem que entender que não é a mesma coisa que procrastinação, que inércia nem preguiça, senão a gente dá essa desculpa, né? Eu estou muito tumultuado, então eu vou parar, vou me recolher, porque não, de repente está fazendo isso por preguiça de ter realmente se colocar na caminhada e caminhar. Mas a gente precisa desses momentos de pausa, e nem estou falando de locais físicos, senão a gente falava assim, não, eu preciso de um momento de pausa, então eu vou lá para o Nordeste passar um mês de férias, às vezes a gente está lá e não está fazendo esse momento de pausa, porque esse momento de pausa é um momento específico, é um momento que a gente faz silêncio dentro de nós, nos olha de uma maneira diferente, vê o nosso interior para ver realmente o que a gente está fazendo, qual rota que nós estamos seguindo, o que a gente precisa fazer para reajustar essa rota, onde a gente precisa fazer algumas mudanças. Então, é um repouso, mas não é uma inércia. É o momento de você, de nós, nos olharmos em silêncio, com carinho, para ver o próximo passo. Porque a gente sabe que as outras batalhas estão ali esperando nós. Então, uma coisa que a gente tem que fazer, de preferência, assim, diariamente, né? Fazer esses respiros. Eu falo que é um respiro para a gente se ver com clareza e com carinho também, que às vezes a gente é muito julgador até de nós mesmos. Então, a gente precisa também ver isso de uma forma mais tranquila. E outro ponto é que mesmo que o nosso redor esteja todo um caos, a gente vê que a gente pode se refazer. Porque já dizia, né, Jesus, no mundo tereis aflições. Nós vamos ter aflições. Então, de repente, a gente se deixa contaminar pelo ambiente e fala assim, nossa, nós estamos no meio de um caos e eu sou caos junto com esse ambiente. Não necessariamente. Porque mesmo no ambiente de caos, das aflições do dia a dia, a gente pode se centrar e ver exatamente o que a gente precisa fazer, sabe? Tomar posse daquilo que nós somos. Que nós temos um trono dentro de nós. Nós estamos aqui para evoluir, mesmo diante das nossas limitações. Então, a gente, mesmo diante do caos, a gente consegue fazer isso. Precisa de disciplina, e a gente já falou também na aula passada, vontade, né? Que a vontade é o gerente aí da nossa vida. Então, vontade também, e o auxílio da espiritualidade. Depois a gente vê por essas questões que tudo tem um propósito. Nada é aleatório. Até um mundo que aparentemente é um caos tem um propósito. Até quando a gente está vivendo num caos, não que a gente tenha que permanecer nesse caos, mas tem um propósito também. É que a gente não consegue ver de imediato, só consegue ver de repente daqui muito tempo, ou de repente a gente nem consiga ver. Mas tudo tem um propósito. E depois eu queria falar sobre essa aparente esterilidade. Porque a gente também tem época que a gente está se sentindo assim, que a gente não está produzindo nada, está uma estagnação, está estéril mesmo, e que a gente não está dando frutos visíveis. Só que a gente tem que pensar que estar ocupado é diferente de estar produtivo. Porque a gente pensa assim, não, mas eu não estou estéril, eu estou produzindo muito. Só que o que nós estamos produzindo? De repente nós estamos ociosos, né? Colocando várias coisas aí na nossa vida, várias tarefas, várias obrigações que nem é tão obrigação assim. E de repente essa obrigação é só para encher algum vazio, alguma coisa que a gente não está conseguindo colocar de essência na nossa vida. Daí a gente vai colocando um monte de subterfúgio. É festa, às vezes é bebida, às vezes é até relacionamentos que a gente coloca para preencher a nossa vida
com coisas que não vão preencher, só vão nos ocupar. E isso não significa que nós estamos caminhando evolutivamente e nem produzindo nada. E tem coisas que é como se fosse um quebra-cabeça, só a peça certa encaixa naquele local. E tem coisas que são necessidades espirituais, que a gente está querendo preencher com coisas materiais, com coisas do nosso dia a dia. Não vai encaixar. Então a gente tem que pensar que a nossa aparente esterilidade, de repente é porque a gente está nesse processo de se olhar, de fazer silêncio, e isso não é ruim, e é momentâneo. A gente não falou que é tudo transitório? É transitório, é momentâneo. E de repente, esse momento que a gente está deixando de focar nas coisas que estão nos distraindo, que a distração é a pior coisa que pode nos acontecer, né? Porque a gente acaba se distraindo e não vendo exatamente o que a gente precisa fazer. A gente está criando um terreno fértil naquela hora que a gente silencia um pouquinho para se reorganizar, se curar e depois se fortalecer e florescer. Então, tudo tem um propósito. E o que é mais importante, a gente saber que em todas essas fases, os espíritos errantes que estão muito tempo na cidade, espíritos que estão recém-desencarnados, que também têm o auxílio, nós aqui encarnados, é que nunca estamos abandonados. Nós sempre estamos assessorados, tanto encarnados quanto desencarnados. Tudo tem um propósito. E tudo coopera realmente para o nosso bem. É que às vezes a gente não percebe, às vezes nós somos crianças, né, que ficamos assim, mas eu não quero desse jeito, eu quero do meu jeito. Não, tudo tem um propósito. Então a gente tem que pensar que nunca estaremos sozinhos. Então, resumindo, o mundo transitório são esses espaços, né, que a gente passa. Os mundos também evoluem como nós e que não existe inércia. Mesmo quando a gente está nesses locais, a gente está refletindo, reajustando para fazer uma caminhada mais correta. Eu trouxe uma mini poesia para a gente pensar um pouquinho. Chama Ventou. Ventou. Quebraram-se as flores, restaram cacos, terras espalhadas, galhos retorcidos, ventou. Fui sacudido, trincado, bambiei. O vento não para. Como limpar a bagunça do nosso jardim? Vai ter muito vendaval, tanto para encarnados quanto desencarnados. Encarnados mais ainda, porque a gente está aqui, que é uma bênção a gente estar aqui, né, com essa oportunidade de estarmos aqui, para refazer as nossas rotas. Então vai vir muito, muito, muito vendaval. E ele não vai parar para a gente começar a caminhar. Então a gente precisa fazer esse silêncio, sem ser uma inércia, sem ser uma procrastinação, para reajustar a rota, mas a caminhada nós precisamos fazer, mesmo em meio a vendavais. Mas esse silêncio interior, de repente, nos vai dar uma direção de como nós vamos limpar o nosso jardim. Porque nós estamos aqui no jardim e nós também precisamos florescer. Então, de repente, esse é uma das maneiras da gente começar a entender como que a gente deve continuar a nossa caminhada. Alguma colocação, pessoal? Então, obrigada.